Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu separei das comprinhas os produtos da Sephora, que são lançamento, a Bet Skin base e o corretivo, tá? Minha Bet Skin é na cor 13N, a base, e o corretivo, vamos ver se eu consigo ver a cor. É 18Y. Eu comprei e acabei comprando mais escuro, mas é porque eu tô com minhas olheiras muito forte. Aí eu tava vendo sobre essa base. Eu gosto de todas as bases, lançamentos da Sephora. Sempre gostei das bases da Sephora. Nunca tive problema nenhum com as bases deles. São bases resistentes, sabe? Vou abaixar o volume desse celular. São bases resistentes e que eu gosto muito. Por isso me interessei em trazer, né? Aí vamos ver o que ela promete, né? Ela tá na promoção, gente. Eu comprei por um preço bom. Ela tá R$149 agora. Essa câmera tá boa, gente. A posição tá. Ela tá R$149. Nas outras eu uso 22, 24, né? Mas acontece que nessa eu vi os tons, achei bem escuro, né? Aí por isso pedi, essa é 130N. Não, gente, tá aqui 13N. Não tô entendendo. Que as cores dela tá 160, ó, 9P, 11Y, 7Y, 8, 9Y, 11Y. A 140 já vem bem escura, 140, 160. Essas cores eu achei muito difícil dessa base, muito complicada, né? Eu não sei se vocês acharam, mas eu achei. Porque a variação dela é de 200, não dá pra entender. A minha é 13N, tá? Ela tem 30 tons na Sephora, pelo que eu estou vendo aqui. E ela é uma base, ó, segundo a Sephora Brasil, minha pele tá bem irritada, gente. Mas eu fiz limpeza de pele e tudo, mas eu não sei o que tá acontecendo. Acho que é o verão, calorzão. Aí a Sephora diz, ó, que é uma base desenvolvida para proporcionar uma cobertura média e acabamento natural, com a fórmula leve e flexível, que dura até 16 horas, enriquecida com ácido hialurônico para hidratar profundamente, enquanto suaviza a textura da pele e uniformiza o tom, deixando um aspecto radiante, descansado, com tecnologia de skincare de 86%. Adorei, né? Aí a composição dela, ó, melhora visivelmente a qualidade da pele após 28 dias de uso contínuo, né? Disponível em uma gama de tonalidades, que são 30, né? Permite construção de camadas, vai até a alta cobertura, corrigindo imperfeições, vermelhidões, manchas, sem pesar. Ideal para quem deseja uma pele naturalmente perfeita ao longo do dia, tá? A avaliação dela, eu tava olhando aqui, é de 2,6. Quer dizer, o pessoal não gostou muito dessa base, não. Mas a gente vai testar, tá? Eu, pelo menos, gosto muito dos produtos da Sephora. Dos produtos de pele, blush, iluminador, tem paleta, tem tudo, né? O corretivo tá R$109, tá mais caro, tá? Vamos ver quantas variações de corretivo. 20 variações de corretivo, né? Tem cores que tá a outro valor.
Engraçado. A descrição do corretivo é uma escolha ideal para quem busca cobertura natural e duradoura, com sensação leve na pele. Com textura ultra fina e modulável, oferece uma cobertura de média a alta, disfarçando olheiras, manchas e vermelhidões, sem marcar linhas finas. Sua fórmula contém 75% de base de skincare, enriquecida com ácido hialurônico, que mantém a pele hidratada por 16 horas, ativos botânicos, como extratos de ginseng e peônia, que ajudam a revitalizar a região dos olhos. Acabamento invisível, radiante, realçando a beleza natural da pele. Né? Vamos ver a avaliação dele. A avaliação dele tá em 3.3, melhor do que a base, né, gente? Então, é esse combinho que nós vamos testar hoje, tá? Ó. Esse combinho. E vamos melhorar a nossa pele, né? Vou ficar sem o óculos. Eu trouxe a faixazinha. Eu gosto de usar essa faixazinha no meu cabelo, para não sujar. Eu tenho reparado que quando eu passo contorno, meu cabelo é claro, aí aqui fica escuro, sabe? Ó, minha pele não tá tão ruim, tá vendo? Né? Eu fiz a limpeza de pele, aí essa manchinha tá saindo. Aqui quis criar umas acnezinha, mas é com a limpeza de pele acaba irritando um pouco, né? E depois acalma. Aí eu uso a água termal para acalmar, né? Fora os hidratantes, protetor solar, esses tipos de coisa. Então vamos lá. De pré-make, eu tava querendo usar esse iluminador que você pode estar passando. Mas eu acho que vai dar diferença na base, será, gente? Vou passar pouquinho. Eu gosto de usar ele, esse iluminador é da Sephora também. Eu uso ele como primer. Minha pele já tá hidratada, tonificada, tá? Passa bem pouquinho. Só ele faz a maquiagem segurar por mais tempo, tá? Fica a dica pra vocês, ó. Um ótimo produto. Vou espalhar ele com esponjinha. Isso aqui é uma corzinha rosinha. E ele dá uma luminosidade como um fall filter da Charlotte, da Dior. Eu gosto muito de usar esse iluminador como primer. E ele tem skincare na fórmula. Né? Tem muita gente que usa só local. Eu não, gosto de passar ele assim, ó, antes da base. Eu não sei, gente, eu já fiz vídeo passando só a base, mas eu não consigo fazer a maquiagem sem um preparo, sabe? Sem passar antes um primer, né? Uma loção primer, um filtro, porque eu acho que disfarça mais, ó. Ó, como já dá uma corrigida na pele, tá vendo? Quem gosta, tá vendo? É muito bonitinho. E pode até usar só com pó, se você quiser. Vamos chacoalhar a base. Ai, gente, esse celular meu é um saco. Eu já baixei ele. Os produtos da Sephora vêm sempre embalados assim, fora de caixinha. Tá, gente? Eu acho que essa 13N vai ficar boa pra mim. Eu fiquei com muita dificuldade pra escolher a cor, tá? Vamos ver a textura. É o primeiro uso. A textura dela não é muito fluida, ó. Ó como essa cor vai. Ela escorre um pouquinho. Ela tem um fundo amarelado, tá vendo? Foi por esse motivo que, ao invés do 20, que é nas outras, eu comprei o 13. Porque eu reparei que ela tem um fundo mais amarelado, essa base, tá? Bet Skin Ever. Vamos lá. Gente, que cheiro gostoso de... Parece tangerina. Mas é bem suave. Cheirosa. Gente, a cobertura dela, pra mim é uma cobertura alta, olha.
Peguei quase nada. Mas vamos lá. Passar de um lado pra gente ver mais ou menos como é que fica a cobertura. Eu tô achando com pincel, ó. Ele espalha muito bem. Por que será que deram 2,6 nessa base, gente? Ela é uma base soft matte, tá? Foi bom ter passado, vamos ver, passando com pincel, ó, a cobertura dela. Eu não acho uma cobertura média, não. Eu já acho uma cobertura alta, e ó, ainda tem produto aqui. E nem espalhei com esponjinha. Vamos lá. Quem gosta de cobertura leve, acho que não vai conseguir com essa base, não. Não sei que use uma gotinha de nada, talvez consiga. Mas, ó, tô pegando um pouco do lado de cá, porque eu peguei 3 pampers. Vamos ver. Ela espalha, estica bem, ó, na pele, ó. Tá vendo? Pegar um pouco do lado de cá pra cá. Eu tô achando ela dá mais blur. Fio de cabelo aqui no olho. Ai. Saiu. Vamos dar um acabamentozinho com a esponjinha. Foi todos os 3 pampers, ó. Olha o fundo dela como é amarelado, gente. Essa é a 13. Vocês imaginam, olha. Ficou bonita na minha pele. A cor não ficou ruim, não. Mas quem for comprar essa base, ela parece uma base feita para pele retinta. A pele clara vai ter dificuldade, talvez seja isso, gente. Ó, uma aplicação com 3 pumper. Muito fácil de aplicar. E ela, até o momento, ela entrou bem nas minhas cicatrizes de acne. Meu caimento. Lembrando que gosto sempre de estar falando, porque tem sempre gente nova entrando. É uma base que infunde bem na pele. E essa cor 13N ficou boa pra mim, gente, ó. Eu vou passar o corretivo. Essa é a aplicação da base. Agora vamos com o corretivo. Aqui eu acho que não tem necessidade essa base, a cobertura dela, você consegue fazer a pele só com a base, gente. Eu peguei os dois, porque é lançamento, né? Depois a gente faz a pele só com a base ou só com o corretivo. Porque eu gosto muito de fazer pele só com corretivo, tá, gente? Ah, todos os produtos da Sephora vêm assim. Eles deveriam colocar em caixinha, né? Fica mais bonitinho. Eu acho, né, gente? Pode parecer bobagem pra vocês. Depois eu tiro o restante. Mas é que fica tudo, ó, grudado, colado. Isso me incomoda. O corretivo é mais escuro um pouquinho, mas como eu tô com a olheira gritando, né? Depois a gente faz uma correção. Esse corretivo dá até pra eu usar como esse de alta cobertura, hein, gente? Ó. Pelo visto é mesmo. Pegar a esponjinha. Essa esponjinha é mascavo da Mariana Saad. Eu vou ter que voltar com a base, mas eu gosto desses corretivos um pouco mais escuro, porque dá uma cobertura maravilhosa na área dos olhos. Gosto de corretivo salmão, né? Muitas vezes eu faço a maquiagem
passo o corretivo primeiro, depois vem com a base. Hoje eu comecei com a base, mas vamos lá. Eu ainda vou ver se ela constrói. Ó, corretivo muito fácil de espalhar, gente. Que corretivo bonito. Nossa, que corretivo lindo, gente. Nossa, muito bonito. E eu que tenho uma pele muito madura, tá sendo muito fácil para espalhar. Nossa, que corretivo lindo. Ó, coberturaça. Vocês estão vendo isso, gente? Espero que estejam vendo. Muito bom de espalhar. E ele é mais radiante do que a base, tá? Agora vamos fazer uma outra camadinha. Como a base tem alta cobertura, pegar só um pomper pra gente corrigir a cor. Ó, a diferença da cor da base pro corretivo. Vai ficar um pelão, gente. Eu gosto. A base tem um cheiro, parece de tangerina. Não sei se eu tô ficando maluca, mas ela tem um cheirinho muito bom. Essa base, a cobertura dela é alta, gente. Mas olha, eu gostei mais da textura, usando assim de imediato. Eu senti a textura do corretivo melhor do que a da base. Eu acho que o corretivo, por ser para fazer correção de olheiras, o pessoal vai gostar mais de usar o corretivo como base. Aí, que pele bonita com esses dois produtos, gente. Eu sempre gosto dos lançamentos da Sephora, gente. Não adianta. Não tem uma base deles que eu não tenha gostado. Ó. Eu acho que as bases deles são ótimas, gente. Olha que pele bonita. Pra uma pele madura. Olha a cobertura. Deixa eu dar um acabamento melhor no nariz. E ela abraçou nosso corretivo e a base junto. Abraçaram minha pele, que é uma beleza, gente, ó. Vocês estão vendo? Eu gostei do corretivo ser mais escuro. Da próxima vez eu uso ele por baixo, que ele é mais hidratante, tá? E dá pra fazer a pele só com o corretivo ou só com a base, tá, gente? Quem gosta de uma cobertura mais leve, talvez não vai gostar, porque ela tem uma cobertura alta, tá? Ela cobriu tudo, até a minha tatuagem de sobrancelha, ó. Eu não acho que isso seja uma cobertura média. Nossa, muito bonito. Muito bonito. E muito fácil de aplicar. Amei esses produtos. Eu já sabia, gente, porque eu ia gostar, porque eu sempre gosto dos produtos da Sephora. Então, essa é a aplicação dos lançamentos que eu, de instante, eu super gostei, tá? Super. E vamos lá, peguei o bronzer deles, vamos terminar a pele. E vamos com o andar da carruagem, vamos ver como é que vai ficando, né? E tem isso também, né? Às vezes você vai passar um bronze, vai passar um blush, aí acaba saindo tudo. Aí vamos lá, o meu bronze da Sephora já tá... Eu comprei 2. Já estamos finalmente. Mas rende a beça. Porque às vezes você passa a base, aí fica bonita. Aí quando você vai colocando os outros produtos em cima, o que que acontece? Vai tirando tudo de baixo. Então a gente tem que prestar atenção muito nisso, né? Ainda mais quando é o primeiro uso. Fazer um bem mais marcado. Que eu adoro quando o produto tá acabando pra eu comprar mais, gente. Bonitinho, né? Um lado a gente tem sempre mais facilidade do que o outro, né? Eu vou passando bronze aos poucos pra ver até onde eu vou gostar. Ele é bem quentinho, esse bronze.
Gosto muito dele por causa disso, ó. Não gosto muito de bronzer frio, não. Apesar das pessoas dizer pra mim, por eu ter a pele clara, que o frio ficava ali melhor, eu não me acostumo com bronzer frio. Não sei porquê, gente. Esse bronzer da Sephora também, os produtos da Sephora tem um preço muito bom, gente. Tá? Pelo menos eu acho, né? Base, bronze, blush, corretivo. Acho que tudo tem um preço tão bom. E são produtos de qualidade. Dificilmente eu não gosto de um produto da Sephora. Sempre que tem lançamento de base, né? Eu compro. Porque as bases deles me traz uma cobertura que eu gosto. Eu gosto de cobertura leve. Mas se for me perguntar, você prefere mais cobertura ou pouca cobertura? Na maioria das vezes, eu gosto de mais cobertura. Porque eu tenho muitas imperfeições na pele, gente. Né? Minha pele, ó, e tá vendo como super rolou? Como um prime. Desculpa, gente. Como um prime, ó. Eu tô usando ele assim. E fixa uma maquiagem com a beleza. Aí vamos pro meu... Eu tenho esse blush e tenho esse. Acho que eu vou usar esse que é mais novo. Gostei muito desse. Esse aqui foi no lançamento. Ele tem luminosidade. É lindo. Aí eu comprei o blush e comprei um iluminador. Em vista de Clinique, em vista da Shiseido, em vista de outras marcas, a Sephora tem um preço maravilhoso, gente. Os produtos deles. E dizer que não tem qualidade. Eu sou apaixonada pela Dior, pela Shiseido, pela Guerlain, né? Mas pra mim a Sephora não fica por baixo, não, tá? Esse blushzinho ali, vou passar no nariz, eu adoro. Adoro fazer essa curvinha aqui. Eu acho que eu me sinto mais jovem, gente. Adoro ficar com essa carinha assim de... Sabe? Sei lá, me sinto mais jovem. Com essas bochechas rosadinhas. Aí eu comprei um iluminador. Ele é bem forte, esse iluminador, gente. Ele é douradão. Tem que passar ele com delicadeza. Porque eu peguei um mais escuro. Vou pegar esse pincel aqui. Não vou nem pegar, eu não sei se eu gosto do pincel vassourinha para iluminador. Mas esse aqui você tem que ir só dando um toquinho. Porque como eu tenho a pele clara, ele pode manchar. Mas ele traz uma luminosidade muito bonita. Mas eu passo bem pouquinho. Porque ele ressalta muito. Então, às vezes escurece, ó, minha pele, ó, tá vendo? Ó, aqui. Ó, se eu ficar arrastando ele, dá pra usar até como bronzer pra mim. De tão escuro que eu acho ele. Eu peguei um pó, eu não tenho pó da Sephora mais, gente. Tem que comprar. Aí eu peguei o rosado da Laura Mercier, que eu tenho usado pouco. É um pó maravilhoso. Já tem até aqui. Tava de cabeça pra baixo. Aí vamos lá. Essa base, gente, não tá se mexendo. É o que eu tô arrastando. Eu tô notando que ela tá ficando um pouco mais amarelada. Não sei se é impressão minha. Não sei, gente. Quando eu fui comprar, eu senti dificuldade nas cores. Pra falar a verdade pra vocês.
Porque do 18 pula pro 200, depois vai pro 240. Eu fiquei meia tonta. Juro pra vocês. Eu fiquei meia perdidinha. Um pozinho que eu super indico da Laura Mercier, gente. Todos os pós da Laura é bom. Eu tava querendo aquele corretivo com 2 cores dela. Olha. A base não abriu até agora, meninas. E meninos. Até agora tá tudo bem. Mas o que é? Ah, tá. Eu tenho as 2 paletinhas. Não sei qual que eu vou usar. Vamos lá. Vamos usar um pouquinho de cada. Nós temos aqui, né? Vou pegar esse aqui. Mas eu olho pro verde, quero o verde. Essas sombras são bem pigmentadas também. Gente, até agora não abriu na área dos meus olhos, nada. Embaixo dos meus olhos não acumulou nada. Tô gostando. Na realzona é muito difícil, gente. Eu não gostar de um produto dar certo, muito difícil. Vamos pegar, vamos ver a vermelha, o que que a gente tem. A vermelha acho que eu vou usar embaixo. Vou pegar esse aqui, vou pegar os clarinhos. Pra vocês verem que os clarinhos têm fundo de cor. Pra quem gosta de olhos mais claros, essas paletinhas são maravilhosas. Tem várias cores, mas essas foram as 2 que eu escolhi. Não vou fazer um molho muito pesado, não. Não sei, né? A gente começa a aplicar assim, quando vai ver, já tá toda colorida, né, gente? Vocês são assim? Eu sou. Quando eu vou ver, eu já tô toda colorida. Passei mais lá de lá. Esse aqui tem um fundo, é clarinha, mas tem um fundo vermelhinho. O outro tem um fundo rosadinho, ó. Dá pra selar bem a pálpebra. E aí, vamos aonde? Fico doida. Vamos pegar esse brilho. É um furta-cor, tá? É lindíssimo. Dá pra usar com o mesmo pincel, gente, essas sombras. Elas têm elas se combinam muito, os tons. Ai, caiu um pouquinho no nariz. Elas são lindas. Ó. Caiu aqui, tá vendo? Se eu tiro logo isso aqui. Saiu de boa. Porque eu peguei com força. Essas sombras são uma gracinha. É furta-cor. Quem gosta de fazer maquiagem artística, essa sombra furta-cor fica lindo. De qualquer paleta dessa. Todas essas paletas tem uma sombra assim. É linda demais. E é muito fácil. Você não precisa ficar colocando fixador de sombra. Na verdade, gente, eu nem uso fixador de sombra. As minhas paletas, até as mais baratinhas, elas fixam bem. Vocês viram que a Ruby Rose já lançou outra? A Ruby Rose acho que lançou umas 10 paletas. Nossa senhora, eu não tô dando conta com a Ruby Rose não, gente. E eu tô gostando das paletas deles. Só que, gente, eles estão lançando uma atrás da outra. Que é isso? Eu comprei eu vou fazer outro vídeo de comprinha, porque o vídeo de comprinha que eu fiz, que eu trouxe essa base, ficou com mais de 1 hora de vídeo, ou 1 hora. Então, não deu pra mostrar tudo. Aí, e ainda tinha coisa pra chegar. Então, quer dizer, vou pegar outro pincel. Eu comprei a paleta, mais umas 2 ou 3 paletas da Ruby Rose, né? Aí ela vai e lança mais não sei quantas paletas aí. Ah, gente, pelo amor de Deus, é muita coisa.
pegar esse vermelho aqui, passar embaixo. E as sombras são bonitas. Mas só no mês de janeiro, 12 sombras 12 paletas de lançamento. Pra mais, tá? A Ruby Rose tá inquieta. Tá lançando paleta uma atrás da outra, assim. Não sei se vocês repararam isso. Eu reparei. Eu fico observando, né, os lançamentos. E eu não posto vídeo todo dia, gente. Meu canal é um canal pequeno. Aí, a gente vai na comunidade. Aí uns dizem assim... Seu canal é pequeno, né? Gente, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, tá? Dei ideias de vídeo, se vocês quiserem ver. Eu tenho muita maquiagem boa aqui, tanto nacionais quanto importadas. Aí, uns falam, você não pode, você tem um canal pequeno, não poste todo dia. Você tem um canal pequeno, poste todo dia. Aí eu faço um vídeo, um dia sim, um dia não, e coloco shot, né? Porque até eu fico perdida, porque cada um fala uma coisa, gente. É uma loucura. Eu vou fazer um recorte aqui com essa aqui, essa paleta, essa sombra linda, na pálpebra, em cima da pálpebra móvel. Vou começar aqui, ó. Tá vendo? No desenho do olho aqui, ó. Pra dar uma marcação. Eu acho bonito isso. Tá vendo? Tô falando pra vocês. Não, só vou com uma sombrinha. Aí dá uma marcação aqui, assim. Muito fácil de fazer isso, ó. Quem costuma fazer isso são as japonesas, porque elas têm problema, né, com as pálpebras, né? É muito reta. Então, elas costumam fazer isso. E é muito gostoso. E é fácil, gente. É só você pegar a sombra que você escolher e é o desenho, é o contorno do olho. Não tem mistério nenhum. Tem gente que junta aqui, ó, e faz delineado. Mas eu gosto só de marcar. É o vão do olho, ó. Só para dar uma profundidade, tá vendo? Eu acho isso muito bacana. Aí você pode puxar aqui, ó, se você quiser, ó. Aí fica tipo um gatinho, sabe? Essas paletas são muito bonitas, muito boas. Interessante. E não é difícil, gente. Ó. Espero que vocês estejam vendo. Não tem mistério nenhum. Tem gente que usa uns trem pra fazer delineado, pra fazer isso e aquilo, mas o seu olho já tá um desenho aqui, entendeu? Então, eu acho que não tem necessidade não. E olha que eu tenho a pele madura, érrima, né? Aí você preenche, se você quiser preencher tudo aqui assim, ó, fica bonito, tá? Mas eu tô adorando assim. Tem um batom, uma amostra do batom. Esse batom também tá na oferta. Mas eu ganhei essa amostra já tem tanto tempo. E é um batom tão bom. E eu tenho essa amostra e dura, que eu nem comprei outro. E tá na promoção esse batom. É um batom hidratante, mas não é melecado. É um vermelhaço. As miniaturas da Sephora vale muito a pena comprar. Porque rende muito. E é o que eu uso, hein? O aplicador é bom. E é um batom de longa duração.
Então, gente, eu achei a base incrível. Aqui ficou com mais luminosidade. Vou passar um pouco mais aqui, do lado de cá. Mais brilho. Né? Eu achei, né, que aqui ficou mais brilhoso do que aqui. Não sei. Vamos ver. Sem impressão. Gente, a base não abriu. As linhas não vão sumir, gente, mas a base não abriu. Vou passar um lápis de olhos, fazer minha sobrancelha e já volto com a pele pronta. Fiz a sobrancelha, passei um lápis de olhos. Eu não tenho máscara da Sephora e peguei essa da Chanel. Da linha Leblanc. É Leblanc, se eu não me engano. Uma máscara boa. Como todo produto da Chanel, né, gente? Ela pinta bem e dá uma arrumação nos seus cílios. Gente, essa base não abriu e ela tá ficando mais bonita. Nossa, tô achando tudo esses produtos. Muito bonita. Muito bonita mesmo, tá? Só acho que o fundo dessa base e do corretivo é muito amarelo. Então, as pessoas que têm a pele muito clara vai sentir dificuldade, tá? Como eu senti. É a única coisa que eu achei, assim, diferente das outras bases da Sephora, que eu não tive esse problema. Agora, essa base em especial, eu tive esse problema em escolher a cor, tá? Igual a da NARS. A da NARS também eu tive um maior problema, nunca aconteceu isso. Eles botaram uma seleção claro, médio e escuro, né? Aí eu fui no médio, né? Quando acaba, o médio é pra pele negra. Eu nunca vi isso. Aí comprei errado a cor. Aí eu vou fazer o vídeo dela, porque é uma base, não é uma base nova, lançamento, mas é uma base que não tinha no Brasil. No Brasil veio poucas cores dela. Agora já tem as 33 cores, né? Aí eu vou fazer o vídeo dela, porque o skincare dela é muito melhor do que esse dessa base aqui, né? É um skincare maravilhoso, daquela base da NARS, a Radiante. Aí eu tinha muita vontade de ter. Aí chegou. Aí eu vi. Tem que prestar muita atenção. Aí eu falei, ah, gente, eu vou no médio. Aí fui no médio. Quando eu fui ver, o médio já é pra pele negra. Quase não tem tom também, daquela base pra pele clara. Entendeu? Parda, não tem. Deixa eu tirar isso aqui. Eu acho que a pele ficou muito, realmente muito leve, muito gostosa. Eu achei que fiquei bem arrumada, né? Meu cabelo não tá grande coisa, não, mas vamos lá. Acho que casou bem as cores. E a maquiagem pra mim ficou tudo, gente, ó. Eu adorei essa make. Muito fácil de fazer, muito fácil de aplicar os produtos. Rolou até um delineadozinho com a sombra. Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa base, as peles e o corretivo, a pele madura vai amar, tá, gente? Dica aí, ó. Vale super a pena. Vou usar muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, tá? E vem mais coisas boas por aí. Um beijo.